Por favor, o Flamengo, por exemplo, tem Wesley, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Pedro. O Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, o São Paulo tem o Oscar, já debatemos. O Corinthians tem o Hugo Souza, o Inter tem o Alan Patrick, o Santos tem o Neymar. Clubes do futebol brasileiro. Agora a gente vira a página para falar dos times europeus. O Wanderson do Mônaco, o Caio Henrique também do Mônaco, o Alexandro do Lille, jogador que o Ancelotti viu na Champions e gostou muito, zagueiro. O Igor Paixão do Feyenoord, o Andrei Santos do Strasbourg, o Evanilson no Bournemouth, quando era jogador da seleção atuava no Porto. O Dodô da Fiorentina, o João Pedro do Brighton, o Casemiro do United. O Caio Mota traz há algum tempo já essa informação, né, de que o Casemiro poderia retornar nessa data FIFA. E o Richarlison, com quem o Ancelotti trabalhou no Everton, tiveram uma relação muito carinhosa. Chegou a falar em levá-lo para o Real Madrid, na época das Olimpíadas de Tóquio. Verdade. Por enquanto, esses são os nomes revelados. A gente debateu o Oscar porque causou um estranhamento, mas não há nenhuma garantia de que esses estarão entre os 23, dia 26. Tem um nome aí. Agora, posso fazer uma observação? Assim, claro. A gente não viu nenhum nome do Palmeiras vazar. Obviamente, Pensei aqui no goleiro, exatamente. Não, o menino. Estevão certamente vai estar nessa lista. Sem dúvida. Mas sabe o que isso mostra para mim? Um clube organizado. As coisas não vazam no Palmeiras. Muito do segredo do sucesso do Palmeiras é isso, essa blindagem, essa organização interna que existe. O clube não viu interesse em divulgar essa informação, outros viram. Outros viram, outros vazaram porque quiseram vazar mesmo, para atender a um interesse aqui, a outro ali. Isso mostra uma organização de clube. É óbvio que o Estevão está nessa pré-lista. Sem dúvida. É óbvio que está. Tem que estar. Né? Sem dúvida. Não, é óbvio que ele está. Agora não vazou. Por que não vazou? Porque é um clube organizado, um clube que não precisa ficar de dentro para fora, expondo as coisas, entendeu? É mais um gol do Palmeiras. É mais um gol desse Palmeiras administrado pela Leila. Essa coisa de tudo vazar, de todo mundo saber o que acontece. Não vaza, né, Eric? Não vaza escalação. Não vaza escalação, não vaza nada. Então, um pouco por que é o melhor time do campeonato, por que é o melhor time da Libertadores, também é isso. Também é isso. O Flamengo pode ter achado interessante. Eu tenho 6 jogadores, olha o meu elenco aqui, 6 jogadores na pré-lista. Às vezes para valorizar também um jogador, né? O Wesley é um jogador que nessa janela dificilmente vai ficar. Mas todos, tirando o Pedro, os 5 já estavam no Dorival também, né? Sim. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Ficou interessado, quer saber tudo o que o Flamengo está se preparando aí para enfrentar o time do Botafogo, o que a mídia está falando do time do Mengão e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Vocês convocaram o Danilo, cara. O Danilo deu caganeira nele no Catar, na Rússia lá. E agora ele tá aí nos 50. Deu caganeira, não tava nem jogando. Não tá ele jogando, tá na arquibancada. Ele não tá jogando no Flamengo. Aí o Wesley casou. Ixi, casou, hein, Wesley? Ouvi hoje que ele casou. Esquece. Vai jogar mais nada. Tava no aniversário do Gerson. O Gerson foi padrinho, não foi? Eu acho que era o aniversário do Gerson. Então, o que eu li é que o Gerson foi o padrinho dele do casamento. Ele cantou parabéns. Que ele chorou no discurso, agora quebrou todo mundo. Casou, não vai chegar mais na linha de fundo. Casou, não sabe como é que faz a cobertura. Vai no fundo? Não vai no fundo. Casou, não vai no fundo, irmão. Bola nas costas, bola nas costas. Casou, você não vai nunca mais no fundo. Você vai malemar. Desguei aqui. Eu não sei, não. Desguei ali. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, talvez fora. Ele vai no fundo. Solteiro é um Aí Léo Ortiz, pra mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Léo Ortiz. Aí Alexandre, não tem que ser convocado. Não tem que ser. Tem que ser o menino o Juninho Capixaba. O que ele tá jogando no Bragantino é um absurdo. Não é pra ser o Alexandre. Isso é sacanagem. Se essa 34 deu, não dá mais. Vamos começar com o Flamengo. Tá sentindo o peso do calendário antes do Mundial de Clubes, que já é agora em junho. O time encara o Botafogo da Paraíba, o Belo, pela Copa do Brasil e já avisando outras partidas. Deve poupar jogadores para esse duelo. A gente vai ver a reportagem na volta. O Venê vai trazer os desfalques. E eu gosto sempre de perguntar para ele: Venê, pelo seu olhar, qual será o Flamengo que vem a campo? O Flamengo está sentindo o peso do calendário e, mais uma vez, o departamento médico rubro-negro está começando a ficar cheio. Por conta disso, o planejamento para a temporada deve mudar. O time teve o clássico no domingo e amanhã já encara o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. A equipe já teve mais um desfalque confirmado.
De La Cruz sofreu uma entorse no joelho esquerdo e o exame descartou lesões cirúrgicas, mas ele já iniciou o tratamento. Além dele, Pulgar, Alan e Plata já estavam no departamento médico. No entanto, Pulgar e Alan podem estar próximos de retornar. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e tem a vantagem. Como a competição não é a prioridade do rubro-negro, Felipe Luiz deve colocar em campo um time reserva. Arrascaeta ficou fora do jogo de domingo por desgaste físico e deve ser poupado novamente. A tendência é que o Flamengo tenha um controle de minutagem maior ainda, já que faltam muitas competições pela frente. Com isso, para a Copa do Brasil, muitos nomes podem aparecer para jogar novamente, como o jovem Joshua. E quem sabe chamar a atenção de Felipe Luiz para mais desafios no ano. E eu vou convidar você para conversar com a gente e é através do nosso Twitter, com a hashtag SBT Esporte Rio, que é essa que está aqui no cantinho da tela. Você segue a gente no @SBT Rio. Hoje vai ter enquete por lá? A enquete, qual é a enquete? A gente poderia botar uma enquete hoje. Quem será que vai conquistar CR7? Eu, Vene Casagrande, Leila Pereira ou Cris? O que você tá rindo, cara? Tem a quarta opção, ninguém. É isso. Tem essa opção? Deixa a pessoa ser feliz. Cara, vocês querem se iludir, Desfrutar cara. mentira. Não, eu não vou. Gente, quem nunca desfrutou de uma mentira? A gente não pode iludir o povo carioca. É a mesma coisa que eu sonhar, pô, pensa aí, num carro. Não dá, pô. Qual a Débora Seco, Venê? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas vai que ela assiste ao SBT Esporte. Eu falei carro, não falei avião, pô. Alguém gosta de Com mandar todo pra Débora respeito, Seco. Débora Seco. Não, eu que falei, porque eu acho ela uma mulherão, uma coisa maravilhosa. Ô, Vene Casagrande, vamos falar de desfalque? Vamos. Se eu te adiantar essa, depois você me agradece. Pô, se você me der essa assistência aí, vale mais que gol essa assistência. Esse corte chega, hein? Esse corte chega mesmo. Ô, Vene Casagrande, vamos falar de desfalques do Flamengo? Vamos, são vários. E aí? E aí vamos lá, em relação ao De La Cruz, que a Alcilene até comentou ali no... Depende do copo meio cheio, copo meio vazio. Depende do que o torcedor quer enxergar. Copo meio cheio. Vamos lá, uma boa notícia, ele não precisa passar por uma cirurgia, porque era algo que preocupava. A partir do momento que ele sai daquele jeito que ele saiu do Maracanã, inclusive, eu estava até perto ali do campo, parecia até que ele estava chorando naquele momento. Copo meio vazio, o jogador tem uma entorse no joelho. E é numa parte do corpo que ele já sofre muito, desde os tempos de River Plate. E aí ele vai ficar sendo desfalque até o Super Mundial. E quando a gente fala até o Super Mundial, é importante mencionar que até lá o Flamengo tem jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro e até mesmo pela Libertadores, porque o Flamengo ainda não está classificado para a próxima fase da Libertadores. E, levando em consideração o momento que o Flamengo vive em relação a desfalques, já não tem Pulgar, já não tem Alan, e aí não vai ter o De La Cruz. Ou seja, a vida do técnico Felipe Luiz fica extremamente difícil para escalar esse meio de campo do Flamengo diante de um forte rival na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. Eu não vou falar nem Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Belo. Se o Flamengo poupar vários jogadores, mesmo assim, tem chance de vencer o time dentro do Maracanã, isso para mim não me preocupa. O que me preocupa é a sequência de jogos até o Super Mundial, pensando no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo hoje está muito atrás do líder Palmeiras e corre o risco de ficar mais atrás ainda, porque se perder o jogo lá em São Paulo, o que não é nenhum absurdo. O Flamengo jogar lá em São Paulo, no Allianz Parque, e perder para o Palmeiras, sobretudo porque o Palmeiras vive um grande momento e o Flamengo tem muitos desfalques. Então, de fato, a vida do Flamengo, a vida do técnico Felipe Luiz está mais complicada diante dessas ausências. Mas, repito, copo meio cheio, pelo menos o jogador não vai passar por uma cirurgia, que era algo que preocupava. E aí, quando a gente pensa em controle de minutagem durante a temporada, né, Pedrosa, é sempre muito delicado, porque olha a situação do Flamengo agora. Um confronto eliminatório, que é contra o Botafogo da Paraíba. Ele não tem um placar confortável, mas ele é o Flamengo, e o Botafogo da Paraíba está numa outra prateleira, não tem como a gente dizer que não é assim. E o próximo confronto, no Brasileirão, é um confronto direto, brigando pela liderança, né? Quase, para encostar mais no Palmeiras, porque o Flamengo não consegue passar o Palmeiras, matematicamente falando. O que você faria? Porque depois é um monte de resultadista. Eu avisei, olha aí. Não. Contra o Central Córdoba, quando o
o Felipe Luiz escolhe poupar 3 peças, né? 3 peças. E acabou perdendo, antes ninguém falou nada. E depois, olha aí, não sei o quê. Antes da partida rolar, você, se fosse Felipe Luiz, ia botar minutagem no banco pra todo mundo, ia tirar geral, ou você ia misturar, Lucas Pedrosa? Pro jogo contra o Botafogo? Contra o Botafogo, da Paraíba. Mim, reserva total. Total. Totalmente reserva. Pra mim, 1-0 lá, correto? Sim. Não conseguiu o resultado que gostaria, um resultado confortável, digamos assim. Até produziu pra isso, mas não conseguiu, lembro muito bem dessa partida. Agora, quais são as prioridades do Flamengo na temporada? Na minha cabeça, deveria ser Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na cabeça do Flamengo da direção, é Campeonato Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil, gente, o Flamengo ganhou ano passado. O Flamengo já ganhou a Copa do Brasil diversas vezes. Então, se você tem dentro desse calendário ainda um Super Mundial para jogar, se a sua prioridade é o Campeonato Brasileiro e você vai enfrentar o líder do campeonato, que você já está a 4 pontos, fora de casa, pensando em Copa do Brasil, é time reserva. Time reserva e digo mais, daria oportunidade para os garotos, daria oportunidade para os moleques da base para eles jogarem, para descansar os titulares de um Flamengo já desfalcado e focar no que realmente interessa, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Gente, se o Flamengo perde para o Palmeiras fora de casa, são 7 pontos de diferença. Bastante. A tragédia, ela é grande. Por quê? Daqui a pouco começa o Mundial de Clubes, tudo bem que vai ser outro campeonato pós-Mundial de Clubes e tudo mais, mas se você ir para o Mundial, que é o caso do Palmeiras e do Flamengo, com 7 pontos de vantagem para o seu vice, para o seu rival, para o seu vice-líder, digamos assim, é muito confortável para o Palmeiras e uma pressão muito grande para um Flamengo que não está bem na Libertadores, que está sofrendo na Libertadores, que ainda vai ter confrontos decisivos nas oitavas de final. Já o Palmeiras não, vai decidir em casa todos os jogos da Libertadores, vai ter condições, por exemplo, ganhou do Ceará. Acho que o Palmeiras vai usar o time reserva contra o Ceará? Acho que não, mas tem condição de poupar, tem condição de descansar essa equipe. Então, para mim, Flamengo, prioridade não é Copa do Brasil. Time reserva, Libertadores e Brasileirão, Libertadores que seja. Mas essas são as 2 competições do Flamengo. Já Vene vai falar também, você só vai mostrar uma imagem, Tá, você vai beleza. falar sobre isso já. Acabaram de me avisar, a gente tem imagens aqui do Santos Dumont da chegada de quem? Do adversário do Flamengo? Que legal. Eu corri achando que era sério, porque a gente tem uma câmera aqui no topo do nosso prédio que realmente pega o Santos Dumont. Falei, gente, é alguma coisa séria. Fernanda chama. O Alex, você também pensou? O Alex fica com ponto eletrônico também. Vene Casagrande, volte para a seriedade do nosso papo. Vamos o que lá. você ia falar? Só para dar uma boa notícia no meio dessa enxurrada de notícias ruins envolvendo jogadores lesionados. Acabei de publicar nas redes sociais que o Vinha, lateral esquerdo que não entra em campo desde o dia 11 de agosto, tem previsão de volta para o dia 28, para o jogo contra o Deportivo Táchira, pelo menos relacionado, ficando no banco de reservas. Para mim é uma baita notícia, tendo em vista que o Ayrton Lucas não vem fazendo grandes partidas, está oscilando bastante, e quando o Alexandre não joga, o Ayrton Lucas joga, o nível cai bastante na lateral esquerda do Flamengo. Então fica aí pelo menos uma boa notícia para o técnico Felipe Luiz. Tô doida. Ou você já deu a atualização do De La Cruz? Que não vai precisar de cirurgia? Eu comentei já. Já? Comentei. Big Tem alguém doido Thunder. lá? Tem alguém. Eu, hein? Tem que não tomar sou eu. vacina. Foi tomou boa a vacina. vacinação? Você vacinou mais pessoas ontem? As pessoas me passavam na rua, Pedrosa, traz aquela dose. Aí eu falei, tranquilo, irmão, fica tranquilo que hoje tem de novo. Ô, Vene Casagrande, Pedrosa deu a opinião dele, eu já sei a sua, no off você falou com a gente. O que você faria também em relação à escolha do Felipe Luiz? Não tem erro, né, ô Vene, ou tem erro? Eu acho que é você dar minutagem para alguns jogadores que não vêm ganhando grandes oportunidades. Eu começaria, por exemplo, com o Matheus Gonçalves, na posição que o próprio Felipe Luiz acha que ele rende mais, que não é na meia, como ele entrou contra o Botafogo, é aberto na ponta direita. Daria minutagem ao Juninho, botaria o Danilo na zaga, pouparia um dos zagueiros, obviamente. Daria minutagem ao João Vitor também na zaga, botaria Ayrton Lucas na lateral esquerda, não botaria o Alexandre de forma alguma. Acho que o Alexandre tem que estar à disposição contra o Palmeiras. Lembrando que contra o Palmeiras é grama sintética. Então, por isso, bota na ponta do lápis se vale a pena você forçar, entre aspas, o retorno de alguns jogadores que estão lesionados. Muita gente me questiona sobre o Pulgar. Existe a chance do Pulgar ficar à disposição contra o Palmeiras? Existe, só que isso vai ser colocado na ponta do lápis. Por ser grama sintética, eles entendem que exige muito mais do atleta. Vale a pena correr o risco de perder o jogador para o Super Mundial? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas diante do Botafogo da Paraíba, repito, com todo respeito ao Belo, mas o Flamengo, mesmo poupando geral, botando um time reserva,
todo reserva, o Flamengo tem condições de vencer o time dentro de casa. E olha só, o Wesley, o lateral do Flamengo, ele se casou ontem com a Amanda Martins. Parabéns aí pro casal. Ela é a mãe da filha, né, do casal, a pequena Alice. Aí o padrinho do casamento, gente, foi o Gerson. Bacana. Devem ser bastante amigos, né? Pra eles São. Durante a festa, o lateral direito fez um discurso em homenagem à noiva? Não. Ao Gerson. Em homenagem ao seu companheiro de time que faz aniversário hoje. Parabéns pro Gerson. Vamos ver o que o Wesley falou bem emocionado sobre ele. Ele foi um dos caras que mais marcação no Flamengo. É isso, gente. Por isso que hoje eu tô onde eu tô, por causa dele, ele sabe. Por isso que vagabundo fala, por causa dele, ele sabe. Por isso que vagabundo fala, é o Gerson Wesley. É o Gerson Wesley mesmo, onde for, na fase ruim, na fase boa, nós vai estar lá na seleção, jogando lá fora, vamos visitar ele onde ele estiver, e ele sabe disso. Por isso que eu puxo. Oi, parabéns! A produção, quando falou pra mim, eu falei, gente, mas não era pra ele fazer homenagem pra noiva? Ah, não, era aniversário. Aniversário vale, pô. O cara, um dia antes não vai ser padrinho ali, depois é aniversário. Mas, ô, Lucas Pedrosa, toda aí as mulheres vão se identificar comigo agora, Vini Casagrande. A mulher sempre tem o marido do namorado, tem aquele amigo. Sim. Que parece... Entendeu? Que tá mais feliz com o amigo. São duas esposas. O amigo e a mulher. Você tem esse esposo? Tem alguns. Quem é? Quem tem são? o Bruno Magalhães, olha aí. Pedro Certeza. Tu olha, parece que é o esposo. Igor entendeu? Julião. Tem uma galera aí, Biel, que é meu amigo também. Enfim, muita gente aí. Eu tenho alguns esposos por aí. Ô, Verne Casagrande, eles são bem amigos, né? Deu pra perceber, hein? São, pô. E o Gerson ajudou o Wesley demais, cara, na fase ruim do Wesley. Quando o Wesley estava sendo muito criticado, quando o Wesley não conseguiu ir para a Europa naquela negociação frustrada, o Gerson abraçou o Wesley, e não só o Wesley, o Gerson ele faz isso, é um líder mesmo, ele não usa a faixa de capitão à toa, nos bastidores é um jogador extremamente importante, e eu acho que o Gerson ele tem experiência já o suficiente para ajudar esses jovens atletas, porque ele já passou por isso tudo aí no futebol. Ele vive o melhor momento na carreira dele, como ser humano, inclusive ele mesmo fala sobre isso, a maturidade que ele adquiriu com o passar do tempo. E é isso, acho que o Gerson ele abraça os garotos, abraçou o Wesley e a gente pôde ver que deu certo. Muito bem. Ô, Venê, tem informação sobre a pré-lista do Ancelotti? Tem jogador do Flamengo? Tem fogão também, não tem? Eu confesso que eu não sei do fogão, Fernandinha, porque assim, como que funciona a pré-lista? Os clubes eles são comunicados se alguns jogadores estão na pré-lista. E não tem número limite dessa pré-lista. Eles vão botando vários jogadores e no final eles vão convocar aquela lista final. No Flamengo, por exemplo, são 6 jogadores. Danilo, Alexandre, o Wesley e Gerson, inclusive os dois estão, Pedro e Léo Ortiz. Desses 6 aí, Fernandinho, a minha opinião, eu acho que 4 podem pitar na lista final. Que no caso é o Gerson, o Wesley, o Danilo e o Alexandre, embora o Danilo muita gente critique, mas o Danilo é um cara que o Ancelotti acompanha há muito tempo. E o Alexandre faz boas partidas com a camisa do Flamengo na lateral esquerda. E a gente sabe que a posição em si não goza de tantos jogadores à disposição nesse momento. Léo Ortiz, eu pessoalmente vou torcer para que ele seja convocado, porque está jogando muita bola, merece estar na lista e não acredito no Pedro sendo convocado. Primeiro que não é um estilo de jogo que o Ancelotti gosta bastante, esse centroavante, clássico, e outra que ele não vive uma grande fase, inclusive no Flamengo ele não é nem considerado titular absoluto com o técnico Felipe Luiz atualmente. Então esses são os 6 jogadores do Flamengo que estão nessa pré-lista, a ver se eles serão convocados para a lista final. Tem muita gente enchendo o saco aí, é porque o Jesus está livre, porque o Jesus... E aí, bigode, deixa o Felipe Luiz trabalhar, pô. O que a produção fez? Felipe Luiz tem 41 jogos à frente do Flamengo, a produção preparou um recorte, o recorte dos últimos treinadores, do aproveitamento dos técnicos do Flamengo em 41 jogos. Jorge Jesus, 29 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 77% de aproveitamento. Aí vem o Ceni, com 22 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, 62%, mas tem um título brasileiro aqui, que ele pegou grande parte, então não tem muito mérito. Dorival Diola, 26 vitórias, ele não tem... Tem também, 26 vitórias, 7 empates e 8 derrotas,
69% de aproveitamento, e você bota aí também uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Correto, Bigode? Correto. Vamos para a Adenor, que tem aproveitamento de título nacional também. 28 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 73% de aproveitamento. E aí chegamos a Filipinho com 41 jogos. Gente, deixa na tela pra mim, fera. Isso aí é pra você printar e botar no teu grupo de WhatsApp pra aquele cara que enche o saco. Por tudo bem que o número é aquela história do amêndola que a gente sempre fala, mas isso aqui dá pra balizar uma discussão maneira no bar, tomando aquele dreher, aquele shot de rabo de galo, aquele latão, né, Fernandão? Ó, rabo de galo é bom. 27 vitórias, 11 empates, 3 derrotas apenas e 75% de aproveitamento. Eu tenho a impressão, meus caros, que o Felipe Luiz é aquela coisa bem Flamengo, céu ou inferno. Ganha 3, sai Ancelotti. Perde uma, volta JJ. É uma coisa meio frenética, eu poderia dizer? Com certeza. Infelizmente, o Flamengo, quando vive um momento de oscilação, a gente sabe como as coisas acontecem, né? E aí, eu acho que o que ainda joga contra a situação do Felipe Luiz nesse momento é o fato do Jorge Jesus estar no mercado. Sim, depois que ele saiu lá do Al Hilal. É até bom, GV, a gente mostrar esses números aí e até a gente resgatar um pouco do que a gente falou ontem no nosso Só Joga em Casa, lá no canal do Mundo GV. As críticas ao Felipe Luiz, e aí eu não vou falar sobre outras pessoas, eu vou falar aqui desse programa, porque a gente conversa, a gente bate papo aqui no bastidor. As críticas, elas são fundamentadas, elas são baseadas naquilo que a gente está vendo dentro do campo. Em nenhum momento a gente aqui pediu a saída do Felipe Luiz, ou a gente quer que o Felipe Luiz seja demitido para a chegada de um outro treinador. É claro que aí eu falo por mim, eu tenho desejo ainda de ver o Jorge Jesus comandando o Flamengo, mas eu não acredito que esse seja o momento. Eu acho que o Felipe Luiz é um treinador que já demonstrou que tem uma capacidade muito grande, é um treinador que já demonstrou diversas qualidades, claro, tem defeitos, como todos os outros têm. A gente viu aí o Tite passando pelo Flamengo, um treinador de 2 Copas do Mundo, seleção brasileira, 2 ciclos de Copa do Mundo, com diversos problemas. E problemas bem semelhantes àqueles que a gente via quando ele estava na seleção brasileira. E todos esses treinadores também tiveram problemas. Então faz parte do contexto, faz parte do pacote. O Felipe, ele precisa melhorar em alguns pontos, pelo que eu imagino, pelo que eu acredito. Precisa priorizar a Libertadores, que tinha que ser uma lei do estatuto do Flamengo. E esse é um outro ponto, né? Porque ele está controlando a carga, de acordo com o que a gente tem visto. Muitos jogadores não vêm atuando com muita frequência e mesmo assim as lesões estão acontecendo. Óbvio, nem todas são musculares. Por exemplo, essa do De La Cruz, uma entorse no joelho, uma coisa que poderia acontecer estando cansado ou estando tranquilo. Há uma vertente dos médicos que entorce, mas se você tiver com a musculatura firme, o Fernandão está concordando, porque quando tem o colateral medial, a sugestão é muito fortalecimento para proteger a musculatura que fica ali em volta. E tanto é que está tendo discussão aberta na internet exatamente pelo ponto que o Bigode trouxe, que eu acho perfeito. Controle de carga, tá poupando e as lesões não param. Então, assim... Porque quando é lesão muscular, aí eu acho que realmente, né? Não tem jeito, mas... Mas é pancada que não tem jeito, né? O cara toma um bico no... Você vai fazer o quê? Traseiro. Fernandão, por que as coisas são tão 880 especificamente com o Felipe Luiz? Porque eu acho que, eu não vou nem falar o JJ. Rogério teve cobrança, mas houve um lastro um pouco maior. Dorival já chegou reagindo. O Tite teve lá seu momento no final que azedou o negócio do frango. Mas o Felipe é meio 880. Por que será? GV, para ficar claro para a galera de casa, eu fui um dos mais reticentes com relação à contratação do Felipe Luiz. Não pelo Felipe Luiz, mas pelo que ele poderia produzir, pela pouca experiência, enfim, por tudo. Mas só que o futebol, como na vida, a gente não consegue prever as coisas e o Felipe Luiz fez um trabalho interessantíssimo, de muita coragem. As pessoas têm a memória muito curta, né? A substituição que ele fez contra o Corinthians, quando o Bruno Henrique foi expulso, que ele coloca um zagueiro para fazer uma linha de 3 atrás com os 2 alas muito ofensivos, ele anula qualquer tipo de ataque do Corinthians. Quando o Felipe Luiz vai para o jogo lá da final da Copa do Brasil, que ele também faz uma coisa parecida com as ideias dele, assumindo toda a responsabilidade. Caso alguma coisa dê errado, você vê que o cara é corajoso, que ele está ali para fazer o melhor trabalho que ele pode, dentro das convicções que ele tem. E a gente percebe, GV, não sei, me parece até meio mal intencionada algumas críticas com relação ao Felipe Luiz. Por quê? Porque
JJ tá livre, existem as viúvas do JJ, já falamos sobre isso aqui, temos duas aqui, Getúlio Vargas e Flávio Amêndola, e tudo bem, o cara fez um trabalho maravilhoso, mas não existe certeza de que ele vai repeti-lo. Mas, por enquanto, o Felipe está fazendo um trabalho maravilhoso. Esses números aí, diferente dos números do jogo, GV, eles são muito mais balizadores do que os do jogo, porque isso aí comprova que o trabalho vem sendo feito, que podia ter colocado também ali os títulos que ele ganhou. Porque ele não só ganhou jogos, ele ganhou jogos decisivos também. Isso faz parte do contexto. Mas olha só, aqui teve bastante título. Perfeito. Aqui teve Brasileiro. Supercopa. O Carioca. Não, o Carioca ainda era o Jesus. Carioca era Jesus. Aqui teve Libertadores e Copa do Brasil. Aqui teve... Carioca, e aí ele saiu, o Felipe pegou o time dele na Copa do Brasil e deu um up no anímico que estava para baixo. E aqui já tem título, irmão. Assim, o torcedor do Flamengo que reclama é porque tá reclamando e a gente é assim mesmo, não se sinta mal. A gente, que eu digo, é o brasileiro, de barriga cheia. Porque, primeiro que são todos bons aproveitamentos e todos tiveram títulos de relevância, cara. E dentro do jogo... Título que eu tô dizendo é título nacional. Dentre todos eles, só o Tite não conquistou título nacional. GV, e dentro do contexto do fim de semana, que foi onde aconteceu, né, as reclamações, depois do jogo contra o Botafogo, o Flamengo vinha de um jogo extremamente exaustivo emocionalmente, precisava vencer a LDU por 2 gols de diferença, no mínimo, para poder depender só de si para a próxima fase da Libertadores. Tudo bem, ele mesmo se colocou nessa situação, mas tinha uma necessidade psicológica muito alta, foi lá e fez, um dia menos de treinamento, foi para um jogo contra o Botafogo que está muito bem organizado, todo quebrado, cheio de desfalques, mas está muito bem organizado, teve um dia a mais de descanso e acabou que não venceu, empatou um jogo interessante, é segundo colocado do Brasileiro e aí agora estão querendo martirizar o treinador por causa de uma série de coisinhas que eu acho que é muito pequeno para uma coisa tão grande quanto mudar um treinador e mudar todo um trabalho, já vê? Vamos ver então, já que tocamos no assunto, não tem problema nenhum, o senhor manda aqui. Você é seu amiguinho, agora porque ele é amiguinho do grafite de academia, ele fica de videozinho, depois você vai lá no Instagram dele, no meu, que tem um desafio lá. Vamos deitar e rolar nele. Quer me desafiar? Vai ser dupla. Ele vai correr com um grafite, 2 bondes, muito forte, mas que não aguenta. Eu e Eric Farias, que é corredor profissional. Isso que eu ia falar, o Eric Mas o Eric vai correr por você também? O que vale a média, filho. Pelo jeito, né? Provavelmente. Se ele fizer 5 km em 25 e eu fizer em 40, eu equilibro. Você e grafite, você os 2 a 40, 2 velho. Lesionado. E a gente provavelmente, depois desse desafio, vai entrar nessa lista aqui de lesionados. Menos o Eric. Certeza. Lesionados do Flamengo. Vinha. Caramba, rapaz, o Vinha. Mas já tá no período de transição. Já tá tempo, né? Alan, De La Cruz, Pulgar e Gonzalo Plata. Tirando o Alan, se bem que hoje o Vinha também perdeu espaço, né? Pulgar é titular, Plata vinha muito bem. E o De La Cruz é titular. Não, é titular. É titular, né? É titular. E o Plata é 12º jogador. Junto com o Luiz Araújo e o também. Pulgar é a mente brilhante daquela volância ali do Flamengo. E são duas, tirando o Vinha, né, que foi necessário cirurgia, Alan e Pulgar, lesões musculares, e o De La Cruz e o Plata, problemas no joelho. Os dois com problemas no joelho. Eu não sei se o Plata foi em torce como foi o De La Cruz. O Plata é forte, né? Caramba, esqueci o nome da palavra. Edema. Edema ósseo. Edema é pancada. Edema ósseo. Pode ser pancada, pode ser também impacto. Impacto no joelho direito, exatamente isso. Aí não tem o que fazer, é o que o Bigode falou. Aí você pode ter o joelho do sei lá de quem. Só que aí a questão do Plata tem um porém, né? Porque o Plata ficou fora quando foi detectado aí esse incômodo, e ele fica fora um tempinho, ele volta contra o Botafogo da Paraíba, eu também não entendi o motivo dele ter entrado no jogo. Ninguém entendeu. E aí ele joga, sei lá, 15, 20 minutos, não entrou mais. Parece que agora só pro Super Mundial. Aí eu queria entender o motivo de ter colocado o Plata em campo, sendo que ele já tinha esse problema. Eu vou te dar uma explicação para isso. Porque muitas das lesões existe a parte clínica, sabe disso, e a parte da imagem. Você fez a imagem, tem uma coisa ali, mas muitas das coisas, para quem ainda não colocou isso na cabeça, o atleta jogar sem dor é quase que impossível. Está sempre com alguma dor. Sendo suportável, você joga. Não sendo, você sai. E muitas vezes a gente não sabe, o Plata podia estar com esse edema já há muito tempo jogando, sem sentir uma dor que podia impedi-lo de jogar. Claro, e quer jogar, pô. E é isso aí. E aí quando essa dor começa a aumentar e impede você de jogar, você dá uma segurada para você retornar melhor. E normalmente isso acontece. E com o Plata pode ter sido a mesma coisa. Mas eu acho que ele poderia ter escolhido só um jogo um pouquinho mais pesado. O Cano jogou pela Libertadores com o edema no joelho também. E eu vou falar para vocês que estão em casa uma frase que o Bernardinho fala, que dor muscular
é parte do uniforme do atleta de alto rendimento. Aí pode ser judô, vôlei, o cara que treina muito todo dia, dificilmente você passa um dia, você uma dorzinha muscular, uma dor não sei aonde, ou uma dor no coração, se tiver sido machucado por alguém. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Flamengo que se prepara para enfrentar o time do Botafogo da Paraíba. O Flamengo que venceu o primeiro jogo de ida por 1-0 e joga o jogo da volta por um empate, né? Eu acredito que o Flamengo também vai aí tentar mesclar um pouco o seu elenco, seu time para essa partida, pois no domingo tem um confronto direto aí pelo Campeonato Brasileiro contra o time do Palmeiras. Tem também a informação que o Flamengo está disputando juntamente com o Botafogo a contratação de Wesley, ex-Corinthians, que hoje é jogador do Al Nassr da Arábia Saudita, né? O Flamengo e o Botafogo concorrem pela contratação do ponta esquerda Wesley, né? Revelado pelo Corinthians e atualmente sem espaço no Al Nassr da Arábia Saudita. A ideia dos clubes é uma operação de empréstimo, já que o jovem de 20 anos tem contrato até 2028 com o time saudita. Wesley, que custa 20 milhões de dólares, mais de 110 milhões de reais. O Flamengo estuda a liberação dos pontas Michael e Everton Cebolinha em caso de oferta vantajosa e já pensa em reposição, né? Então tem essa possibilidade aí do Wesley, ex-Corinthians e hoje no Al Nassr, né, pintar aí no time do Flamengo. O Flamengo que está pensando aí, né, já no Super Mundial de Clubes. Mas e aí, o que é que vocês acham aí da preparação do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Botafogo da Paraíba? Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para essa partida. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.